Bom dia a todos, que alegria estar aqui. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade da casa, a oportunidade desse estudo. Que possamos realmente, como falou nossa irmã, refletir sobre a importância do Livro dos Espíritos em nossas vidas. Estava falando há pouco com a Sandra, ainda é ano novo, não é? Ainda estamos nos preparando para esse novo ano, que 2019 nos traga realmente aquilo que buscamos. E, normalmente, nós fazemos as nossas reflexões do ano, nos preparamos para o ano novo, em todos os aspectos. E o nosso objetivo hoje era justamente ver em relação ao Livro dos Espíritos. Quando nós fizemos as nossas análises, será que nós incluímos a nossa reflexão sobre nós mesmos como espíritas? Nós analisamos como foi o nosso ano de trabalho, o nosso ano de estudos. Será que nós analisamos como foi o nosso ano como espíritas? E qual o impacto que o Livro dos Espíritos pode trazer para a nossa vida? E todos aqui já estudaram o Livro dos Espíritos? Não. Que maravilha! Para quem já estudou, nós vamos ver como esse estudo impactou a nossa vida. Para quem ainda não estudou, nós vamos ver como será bom estudar esse livro, porque ele nos traz ferramentas para o nosso dia a dia, para a nossa luta diária, para os nossos desafios diários. Nós vamos começar? Eu não sei. Tem um diretor lá atrás. É o guia protetor dos palestrantes. Ok, obrigada. Então, esse é o nosso objetivo de hoje, que nós consigamos ver ou levar para casa itens que possam nos ajudar a fazer essa reflexão. Essa reflexão é pessoal, ninguém vai ser chamado aqui, já que você estudou, o que você achou? Não, é extremamente pessoal e ninguém será chamado a dar o testemunho. Podem ficar tranquilos, relaxar, respirar fundo e desfrutar. O Livro dos Espíritos ele é composto por 1019 perguntas. Como nós precisamos analisar como o livro nos impactou, a gente vai passar pelas 1019 perguntas, ok? Brincadeira. Imagina, não daria tempo. Até porque, como nós falamos que o estudo é algo pessoal, cada um vai buscar aquilo que mais lhe impactou. Eu trouxe alguns pontos que, para mim, foram os pontos de referência para essa análise. Mas cada um de nós aqui pode achar diferentes pontos. E como nós gostamos do número 3, nós trouxemos tudo em 3. Então, foram 3 pontos em relação ao Livro dos Espíritos, 3 pontos da conclusão. Então, vocês vão ver que nós vamos trabalhar 3 a 3. Vocês podem trabalhar 10 a 10. Eu escolhi 3 a 3 porque, imagina, é muita coisa. Então, eu decidi que eu precisaria trabalhar aos poucos. Mas quem já está no nível mais avançado já pode trabalhar de 10 em 10, que coisa boa. Então, nós começamos aqui com algumas palavras de Allan Kardec. Em 1862, ele decide fazer uma viagem para Lyon e Bordeaux para ver como é que estava sendo o desenvolvimento do espiritismo nessas áreas, como as pessoas estavam entendendo o Livro dos Espíritos. E ele teve a grata surpresa de ver que realmente o espiritismo estava se desenvolvendo, estava crescendo, as pessoas estavam participando dos estudos, estavam se envolvendo cada vez mais, e esse estudo estava transformando a vida dessas pessoas. E ele disse assim, em uma das palestras que ele foi a 3 diferentes centros, e nesse livro, Viagem Espírita 1862, desculpem, nesse livro, Viagem Espírita 1862, nós vamos ter 3 discursos de Allan Kardec. E essas palavras estão no primeiro discurso. Onde quer que as minhas obras penetrem e servem de guia, o Espiritismo é visto sob o seu verdadeiro aspecto, isto é, sobre o caráter exclusivamente moral. Então, ele já vem aqui trazer qual seria o primeiro ponto de reflexão para nós. Até que ponto
o Livro dos Espíritos contribuiu para a nossa transformação moral, para a nossa evolução moral. Todos nós estamos num estágio em que nós temos apenas diferentes defeitos, diferentes dificuldades a serem corrigidas, mas todos nós temos dificuldades que precisam ser vencidas. E o Livro dos Espíritos, ele nos dá o guia, a direção que nós podemos seguir para, pouco a pouco, ir vencendo essas dificuldades. E, se nós seguirmos simplesmente a direção que o livro nos dá, a gente vai conseguindo entender como aplicar essas lições no nosso dia a dia. Então, o livro é dividido em 4 partes, livro 1, 2, 3 e 4. No livro 1, nós temos as causas primárias, de onde nós viemos, como tudo começou, como tudo foi criado. Vamos conhecer, saber o que é Deus. Nós estávamos escutando a linda música do início, e a música diz, Give us faith. A fé nós construímos. Então, nós vamos, pouco a pouco, quanto mais nós conhecemos o que é Deus, quando nós deixamos de saber que Deus era aquele juiz punitivo e conhecemos o Deus Pai, tudo mudou. E a nossa confiança mudou. E aí, seguindo no livro, nós temos no livro 2 o mundo espírita ou dos espíritos. É quando nós vamos conhecer para onde nós vamos, a nossa verdadeira pátria, o nosso verdadeiro local. E percebemos com mais clareza que esse mundo em que nós vivemos aqui e agora é temporário. Então, às vezes, nós damos importância exagerada a coisas que poderiam passar desapercebidas, poderiam ser deixadas para depois, poderiam ser relevadas, principalmente quando a gente fala em relação a... quando a gente fala dos nossos relacionamentos. Quantos desentendimentos, tantas mágoas que nós carregamos, que, às vezes, quando o tempo passa, a gente já não sabe nem qual foi o motivo, mas a gente está carregando aquela mágoa ali desde muito tempo. E isso vai contaminando o nosso espírito. E quando a gente tem a noção, quando a gente consegue ver a nossa vida nessa amplitude, nós passamos a dar o verdadeiro valor a cada coisa. Então, valorizar o que realmente é importante para valorizar e deixar para lá coisas pequenas que não vão contribuir em nada na nossa felicidade. E aí nós continuamos caminhando no livro e chegamos às leis morais. São essas leis que vão nos dar o direcionamento para melhor nos conduzirmos na vida e realmente sofrer menos. Porque nós já aprendemos que a gente sofre quando a gente se afasta da lei de Deus. E, às vezes, a gente se afasta por pura falta de conhecimento da lei. No momento que nós conhecemos com intensidade essa lei, com profundidade, não há motivo de nos afastarmos, porque nós vamos entender que essas leis nos dão segurança para caminhar na vida e favorecer o nosso dia a dia, favorecer os nossos relacionamentos. Então, se nós sofrermos ao nos afastarmos dessas leis, já não será por ignorância, será por escolha. E escolha é um direito nosso, mesmo quando, às vezes, não somos felizes nas nossas escolhas. E aí, nós passamos por isso tudo e descobrimos que nós temos esperanças e consolações. Então, nessa parte do livro, nós vamos ver as consequências de tudo que nós aprendemos anteriormente. Então, entre os pontos que nós escolhemos, agora que nós já conhecemos um pouquinho mais como o Livro dos Espíritos é dividido, o ponto que os 3 primeiros pontos serão Deus, Jesus e os espíritos superiores. Então, vamos começar com Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e essa sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade.
como nós falamos inicialmente, descobrir Deus como Pai misericordioso e bom, era tudo que nós precisávamos. Saber que Deus não nos castiga, Ele nos educa. Então, quando as dificuldades aparecem na nossa vida, porque nós nos afastamos das leis naturais, Ele está apenas nos direcionando para o melhor caminho, nos mostrando que aquela escolha tem consequências que são prejudiciais a nós. Então, precisamos ajustar a nossa direção e buscar aquilo que realmente nos favorece. Todas as vezes que nós somos extremamente egoístas, nós sofremos. E nós podemos observar isso no nosso dia a dia. Quando nós estamos passando por uma dificuldade e nós tomamos a coragem de olhar o que provocou isso, nós vamos nos dar conta que teve algum momento que nós fomos infelizes na nossa escolha, e normalmente foi porque escolhemos pensando única e exclusivamente em nós mesmos. E Deus, as consequências são naturais. Não é que Deus olhou cada um e disse, olha, porque você escolheu isso, agora você vai passar por isso. Não, são consequências naturais da lei. Cada vez que nós não agimos de acordo com a lei, naturalmente algo acontece para nos mostrar o melhor caminho. Mas saber que Deus é um Pai a que a gente pode recorrer com toda a confiança nos dá a segurança de retomar o caminho, sem dúvida alguma. Porque nós sabemos que Deus está ali para nos abraçar quando precisamos. E isso vai fortalecer a nossa fé. A partir daí, nós vamos construindo a fé. Porque nós já não apenas sabemos o que é Deus, nós confiamos em Deus. Nós passamos por alguns estágios. Primeiro, a gente aprende o que é Deus. Depois, nós acreditamos em Deus, para finalmente confiar absolutamente em Deus. E aí nós vamos descobrir que nós temos um irmão mais velho que nos apoia, que nos direciona. Jesus é, para o homem, o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Isso está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, nós todos precisamos de um referencial. E o palestrante não pode ser referência para ninguém, porque ele é tão imperfeito como qualquer um. Às vezes, as pessoas se decepcionam com as religiões porque tomam como referência o padre, o pastor, o rabino, o palestrante. A doutrina não é a pessoa que vem aqui na frente falar. A doutrina é muito maior do que isso. E como nós precisamos de uma referência, a nossa referência é Jesus, o Espírito mais perfeito que encarnou em nosso planeta e de governador espiritual da Terra. Então, na dúvida, nós consultamos Jesus. Quais foram os ensinamentos de Jesus? Quais foram os exemplos que Jesus nos deu? E são nesses exemplos que nós nos miramos para fazer as nossas melhores escolhas. Porque Jesus ensinou e vivenciou. Então, se ele ensinou a lei do amor e vivenciou essa lei, compreendendo a cada um que passava na sua frente com todas as suas imperfeições, é assim que nós devemos nos ver. O que seria, se eu estivesse na posição de Jesus, o que é que eu faria? É claro que Jesus, pelo nível que nós ainda estamos, nos parece muito distante, mas ele ainda assim é a nossa referência. Então, nós temos esse irmão mais velho que nos socorre. E para quem a gente corre quando a gente está em aflição? E para quem a gente corre também quando a gente está feliz para dar uma boa notícia? Porque nós temos o hábito assim, de recorrer a Deus, a Jesus, quando nós estamos sofrendo. Mas também é bom correr para Ele quando nós estamos felizes. Olha, a sua lei, eu finalmente consegui seguir esse caminho. E realmente eu sou feliz. Te agradeço
Pai. Te agradeço, meu irmão. E aí nós temos os espíritos superiores, nesse terceiro ponto de referência que nós vamos utilizar para as nossas reflexões. Jesus frequentemente falava alegoricamente, transmitindo seus ensinamentos em parábolas que eram apropriadas para o tempo e lugar e que ele vivia. Agora, porém, chegou a hora da verdade tornar-se inteligíveis para todos. É necessário explicar e desenvolver as leis divinas, porque tão poucas entre as pessoas que as compreendem e ainda menos as que as praticam. Então, no momento em que Jesus veio, nós estávamos mais avançados para aquelas lições, mas ainda assim não estávamos totalmente prontos para compreender a extensão daquele ensinamento. Então, as lições foram trazidas em parábolas, que para muitos de nós ainda é difícil entender. Ainda hoje é difícil entender, não é? Então, os espíritos superiores vieram preparar trazer de maneira clara aquelas mensagens de Jesus. Então, nesse momento, nós vamos errar muitas vezes, mas todos nós que estamos aqui já não vamos errar por ignorância, porque nós já temos um manual de vida que está lá no Livro dos Espíritos, explicado com clareza pelos espíritos superiores. Esses irmãos mensageiros de Jesus, trabalhadores do bem, incansáveis do bem. Para os espíritos superiores, não tem momento de folga, não. Eles vivem exclusivamente para trazer o bem à humanidade. Então, nós temos aqui 3 pontos de referência que nós podemos usar já para fazer a nossa análise de como foi o nosso ano, de como nós queremos o nosso novo ano como espíritas. Nós temos aqui, que foi um trabalho produzido pela Federação Espírita Brasileira, um resumo de mais 3 pontos, que são as consequências do conhecimento espírita. Então, nós começamos, isso está lá no estudo aprofundado da doutrina espírita. Esclarecimento sobre si mesmo, sua origem, destinação e razão de se encontrar encarnado. Esse conhecimento de si mesmo, de onde nós viemos e para onde nós vamos e por que nós estamos aqui, faz toda a diferença. Esse seria um ponto fundamental para a nossa transformação moral, para o nosso esforço nessa transformação moral. Ontem nós estávamos participando de um seminário e saiu isso de forma perfeita. Foi feito um estudo em que demonstrar para a criança a satisfação pelo desenvolvimento dela. Então, para um grupo de crianças, foi dito que, nossa, eu sou super orgulhoso de você, parabéns, você conseguiu isso tudo com a sua inteligência. Para o outro grupo, foi dito que, maravilha, parabéns pelo seu trabalho, o seu esforço fez com que você conseguisse conquistar isso tudo. E, no final, aí deram continuação ao estudo, e ofereceram para os 2 grupos de crianças uma tarefa muito mais difícil, um teste muito mais difícil. As crianças que foram apreciadas única e exclusivamente foram oferecidos para as crianças 2 testes, um difícil e um mais fácil. As crianças que foram apreciadas pela sua inteligência escolheram o teste mais fácil. 92% das crianças que foram apreciadas pelo seu esforço escolheram o teste mais difícil. E é isso que Kardec vem nos falando o tempo todo, é o nosso esforço que conta. Então, nós vamos falhar, nós vamos cair, nós vamos repetir o ano, mas nós não vamos deixar de nos esforçar para fazer melhor. Então, o esclarecimento sobre nós mesmos vai nos fortalecer nesse esforço de buscar sempre o melhor. Eu estou brigando aqui com... Ok. Então, aqui nas palavras de Leon Denis, nós temos o conhecimento do porquê da existência e das consequências incalculáveis para o melhoramento e a elevação do homem. Quem sabe onde vai, pisa firme e imprime a seus atos um impulso vigoroso. Então, esse conhecimento nos dá essa força assim, de caminhar com segurança, até cair com segurança.
não é? Porque a gente sabe que a gente ainda vai falhar algumas vezes, mas cada vez que nós caímos, quando levantamos, já levantamos adiante. Nós vivemos num alto e baixo, sem dúvida alguma, mas sempre caminhando para frente. O segundo ponto... Eu estou aqui com um ponto de dificuldade com o... Qual foi? Passou. Entendimento a respeito da morte, desencarnação e da vida no plano espiritual. Esse ponto é fundamental para que nós vivamos com menos sofrimento. Nós ainda sofremos muito com a ideia da morte. Quanto mais quando a gente perde, entre aspas, quando alguém que a gente ama passa para o mundo espiritual. No momento que nós aceitarmos que a morte é apenas um momento de transição entre o mundo material para o mundo espiritual, não é que nós vamos deixar de sentir saudade. A saudade faz parte da nossa vida. Mas nós vamos entender isso com mais naturalidade. Então, o peso da perda vai deixar de existir. Nós vamos continuar sentindo saudade. Mas aquela mesma saudade que a gente sente hoje dos nossos familiares que ficaram no Brasil, dos nossos familiares que estão em diferentes estados. Nós sentimos saudade, mas nós não sofremos desesperadamente porque eles estão em outros lugares, porque nós sabemos que cada um está onde precisa estar, vivendo a sua própria vida, crescendo, se desenvolvendo, aprendendo. Então, quando nós tivermos essa certeza absoluta que a morte é apenas um momento de transição entre a vida material e a vida espiritual, parte das nossas dores suavizam. Porque a gente entende que isso é temporário. Daqui a pouquinho nós vamos nos encontrar, vamos nos abraçar, vamos matar toda essa saudade que está aqui apertada no coração. Então, isso é uma das consequências do conhecimento espírita, o entendimento de que a morte não existe, que isso é apenas um momento de transição. Terceiro, aqui nós temos ainda palavras do livro A Viagem Espírita, de 1862. Assim, conforme a doutrina espírita, tudo se concatena, tudo se encadeia no universo. E, nesse grande movimento admiravelmente harmonioso, as afeições sobrevivem. Longe de se extinguirem, elas se fortificam e se depuram. Nós estamos apenas em lugares diferentes, mas as nossas relações permanecem. Se fortificam como? Nós continuamos nos relacionando, enviando boas vibrações de lá para cá e daqui para lá. Terceiro ponto. Aprendizado sobre a necessidade de se tornar uma pessoa melhor. Desenvolvimento de virtudes decorrentes da transformação operada no íntimo do ser. Quando nós conhecemos mais profundamente as leis morais, naturalmente nós escolhemos ser melhores. Porque nós temos o conhecimento concreto que as nossas más escolhas nos trazem sofrimento. Então, nós temos o conhecimento concreto, já não é uma ideia abstrata, é uma ideia concreta. Eu sei que cada vez que eu ignoro a lei do amor, cada vez que eu prevaleço o egoísmo, eu sofro. Isso é concreto, isso é consequência. Então, eu procuro ser melhor. É uma tendência natural, nós somos seres inteligentes. Então, a gente analisa e chega a uma conclusão. Nossa, se eu tomar esse caminho, isso com certeza vai me gerar sofrimento. Então, eu prefiro tomar o outro. Nós temos pontos de referência, pontos que nós utilizamos para fazer as nossas análises e fazer as nossas escolhas. As nossas escolhas já não vão ser assim na base do impulso. Nós vamos fazer uma análise melhor antes de escolher algo. E quando a gente para pensar, normalmente a gente escolhe o melhor. E que quando a gente age no impulso, age no momento da paixão, algum estrago a gente provoca. Mas dá tempo de corrigir, sempre há tempo de corrigir, de melhorar, de trabalhar nas coisas que nós erramos, se nós utilizarmos isso como um instrumento educativo.
Não para a gente ficar se autoflagelando, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Errei, reconheço e passo daqui para frente corrigindo, melhorando. Melhore sempre as suas condições pessoais pelo trabalho e pelo estudo, a fim de que você possa melhorar a vida em derredor de você. No momento que nós melhoramos, o ambiente à nossa volta também melhora. Nós passamos a ser um pontinho de luz no ambiente em que a gente vive. E aquele que está ao nosso lado, que também melhorou, que também é esse pontinho de luz, colabora para que esse ambiente fique melhor. E é assim que nós vamos construindo um mundo melhor, que também foi falado na música de hoje. Esse mundo melhor que a gente quer, nós vamos construir juntos. E aí nós temos mais 3 pontos para trabalhar. Ainda nessa viagem de Kardec, ele traz, nesse primeiro discurso que ele faz, ele traz para o público uma divisão dos espíritas, dividido em 3 categorias bem distintas. Então, na primeira categoria, ele diz: os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas deles não deduzem qualquer consequência moral. Talvez muito de nós devemos ter passado por esses 3 estágios. Eu vou falar de mim mesma. Eu me lembro que, quando eu conheci o Espiritismo, eu nunca tinha ido numa casa espírita no Brasil. E aí eu estava aqui, né? Todo mundo passa aquele período de chegada em que você morre de saudade do Brasil e fica meio deprimido. Eu disse assim, eu descobri o Centro Espírita, eu vou lá no Centro Espírita assistir uma palestra e tomar um passe para ficar melhor. Era assim que eu falava. Assistir uma palestra e tomar um passe. Aí ficava melhor, claro, né? Com toda a vibração da casa espírita, o passe trazido pelos nossos amigos espirituais, claro que eu ficava melhor. Aí ia embora. Aí ficava um mês sem voltar no centro. Aí voltava. Aí ficava mal de novo, aí voltava para o centro tomar um passe, assistir uma palestra, tomar um passe. Aí aparecia assim, quando estava com dor de cabeça, que ia lá na farmácia, tomava um remédio e esquecia o que tinha provocado a dor de cabeça. Mas assistia a palestra, mas ainda não deduzia nenhuma consequência moral. Assistia aquela palestra como um remédio paliativo, sem tomar os ensinamentos que aquela palestra podia me trazer, para que realmente aquele mal que eu estava sentindo pudesse ser superado. Então, eu tratava simplesmente da consequência, mas não cuidava da causa. Mas, graças a Deus, a gente vai melhorando pouco a pouco, né? E aí nós chegamos ao segundo estágio. Os que percebem o alcance moral, mas o aplicam aos outros e não a si mesmos. A mensagem é sempre para o outro. Sabe, quando a gente chega na casa espírita, a gente lê alguma coisa, a gente assiste a palestra, e a gente diz assim, nossa, essa palestra é para o fulano. Se ele tivesse, ele tinha que estar aqui para ouvir isso. Vamos pensar direitinho. Se nós estamos aqui, quem é que tem que ouvir isso? Nós. Não é verdade? Se o fulano estivesse aqui, ele também ia tirar bom proveito disso. Mas ele não está. E não é da nosso, entre aspas, não é da nossa conta. Na hora que ele estiver pronto para vir, ele virá. Mas, se eu estou aqui, sou eu que tenho que tirar o melhor proveito disso. Se eu puder, com esse ensinamento, exemplificar e contribuir para que o meu irmão, na próxima vez, venha comigo, melhor ainda, mas que eu tome a lição para mim. Que esse alcance moral contribua para a minha própria vida. E a gente continua caminhando, a gente continua progredindo, e a gente continua tendo problema com o foi. Os que aceitam pessoalmente todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar sua moral. Os verdadeiros espíritas. Esse é o ponto fundamental, que nós temos que ter sempre em mente. Se esforçam. Essa é a palavra-chave para o nosso progresso, o nosso esforço contínuo, a nossa busca incansável do que é melhor para nós. E o estudo do Livro dos Espíritos é o nosso manual da melhor conduta,
As instruções estão lá para que, quando nós façamos as nossas escolhas, para quando nós caminhemos pela vida, nós tenhamos aonde buscar recursos, buscar os melhores recursos de como se conduzir na vida, de como se relacionar com os demais. Com certeza, o Livro dos Espíritos nos traz isso. E aqui, os verdadeiros espíritas, isso aqui são palavras de Kardec. Então, o que nos torna verdadeiros espíritas não é simplesmente nós termos o livro na nossa cabeceira, é nós estudarmos os livros e vivenciarmos as suas lições. E a principal lição que nós aprendemos com o Espiritismo é a caridade. Sem caridade não há salvação. Então, não adianta nós termos tudo em nossa mente se nós ainda não formos capazes de vivenciar. E o vivenciar é fazer o bem para o próximo em todas as oportunidades que nos surjam. E, como exemplo de quem aprendeu e vivenciou esse trabalho, nós trouxemos Eurípides Barçanufo. Tem um vídeo no YouTube com a narração de Lima Duarte, que é maravilhoso. Esse homem foi um grande espírito e ele trabalhou, no pouco tempo de vida que ele teve, ele trabalhou pelo bem incansavelmente, mesmo antes dele ser espírita. Porque ser íntegro, ser honesto e trabalhar pelo outro não é privilégio dos espíritas, é privilégio de um espírito evoluído, que ele pode estar no espiritismo, trabalhando no espiritismo, vivenciando a doutrina espírita, como pode estar em qualquer religião ou até não ter religião. E Eurípides Barçanufo, ele era católico, 1900, imagina, 1900 em Minas Gerais, todo mundo era católico. E não ser católico naquela época, ou ser espírita naquela época, era um problema sério. Existia um preconceito muito grande, as pessoas sofriam mesmo pelo fato de serem espíritas. E Barçanufo começou a ouvir a falar sobre o espiritismo através do seu tio Mariano. E todas as vezes que o tio Mariano ia lá na casa deles, ele dava um jeitinho de sentar com o tio para debater sobre o espiritismo, tentando convencer o tio que aquelas ideias não eram verdadeiras, aquilo era meio loucura. E o tio, Barçanufo, tinha uma inteligência assim prodigiosa, e o tio não conseguia alcançar Barçanufo nesses debates. Então, ele dá para Barçanufo o livro Depois da Morte, de Leon Denis. E com ele passa a noite inteirinha lendo o livro, e, ao despertar, ele diz, realmente, tudo que essa doutrina ensina faz sentido. E aí ele começa a estudar toda a doutrina e praticar. Íntegro como ele era, quando católico, ele era da Irmandade São Vicente de Paula, ele era um dos secretários, ele entrega tudo que ele tinha com relação à Irmandade para o padre. Ele se desliga oficialmente da Igreja Católica para se dedicar ao trabalho espírita. Como consequência, na escola a escola que ele tinha criado e que ele era diretor e professor, os alunos foram sendo retirados pouco a pouco, ao ponto de chegar a não ter nenhum aluno. E ele vivia exclusivamente do trabalho que ele fazia de auxiliar, de cuidar dos livros contábeis das lojas do pai dele, mas foi totalmente abandonado. Mas isso já tinha sido dito para ele, que o fato dele se declarar espírita iria gerar esse tipo de consequência. Mas isso não o desencoraja. Ele continua trabalhando pelo bem, e, em um determinado momento, ele recebe uma mensagem de Maria, mãe de Jesus, dizendo para ele que ele mudasse o nome do colégio para Colégio Allan Kardec e ensinasse astronomia. E, pouco a pouco, os alunos foram voltando, talvez curiosos pela classe de astronomia, mas, inclusive, no currículo da escola foi incluído o estudo da doutrina espírita. Então, foi um homem muito além do seu tempo, ele já aplicava
métodos pedagógicos que não era conhecido no Brasil, e os alunos do Colégio Allan Kardec eram conhecidos em todo o Estado, até em outros estados do país, pelo seu avanço, pela sua capacidade de debate, pela sua capacidade de estudar profundamente cada item. E Barçanufo, ele era o diretor, ele era professor. E quando a gente acha que a gente não tem tempo, é bom que a gente olhe, está lá no livro Memórias é uma biografia de Eurípides Barçanufo, todo o dia a dia dele, a agenda dele diária. Então, eu acho que ele dormia 2 horas por dia, porque ele era diretor da escola, ele dava aula na escola, ele cuidava dos livros contábeis das lojas do pai dele. E quando ele, depois dos estudos que ele fez do espiritismo, a mediunidade dele deslanchou. Então, ele trabalhava atendendo as pessoas que precisavam, por desdobramento e, às vezes, fisicamente mesmo. Onde a pessoa precisava, ele ia lá e atendia. Ele fazia receituário sob a inspiração de Bezerra de Menezes e ele preparava as fórmulas. Então, ele não apenas fazia a receita dos remédios, ele receitava e ele preparava as fórmulas. E isso sem parar. Ele se dedicou tão profundamente ao trabalho que ele morreu aos 38 anos, em consequência da gripe espanhola, que foi uma epidemia que teve no país nessa ocasião, e ele ficou dias e dias dedicado a ajudar todos que estavam doentes. Ele pegou a doença e desencarnou aos 38 anos. Mas foi uma vida curta, inteiramente dedicada ao bem e exemplificando a conduta correta de um homem. Ele foi vereador na época e ele implantou coisas na cidade que eram muito avançadas, que trouxe progresso para a sua cidade. E, no momento em que as coisas começaram a acontecer de forma que não era correta, ele não quis ser reeleito. Então, você vê a grandeza desse espírito. Em todos os momentos, onde ele passou, ele levou o bem para quem estava lá. Então, realmente, foi alguém que conheceu, estudou e vivenciou o espiritismo. É outra fonte de referência para quando nós fizermos a nossa autoanálise. E, para encerrar, nós trouxemos uma definição que nós consideramos perfeita sobre o Livro dos Espíritos, que é de Herculano Pires. E ele nos diz: o Livro dos Espíritos não é apenas um repositório de informações a serviço da didática espírita. É também um manual de aperfeiçoamento humano que culmina na sua última parte dedicada às leis morais. Nesse sentido, a estrutura da obra é clara. Parte da questão da existência de Deus, examina o problema da criação, situa o homem no contexto universal, demonstra sua natureza espiritual e não sujeita à destruição da morte, investiga o mundo após a morte, revela a lei da reencarnação, lei da adoração e explica o seu desenvolvimento. Trata das penas e recompensas futuras, aponta Jesus como modelo da perfeição humana, dando à humanidade educação integral de que ela necessita. O Livro dos Espíritos é, pois, um manual de educação integral oferecido à humanidade para sua formação moral e espiritual na escola da Terra. Então, quando nos disserem assim, como é que eu levo a vida? Não existe manual para viver? A gente tem aqui. Manual de Educação Integral. Então, que nós possamos, no momento que nós tivermos disponibilidade, fazer essa análise. Será que eu sou aquele verdadeiro espírita que Kardec falou? E se eu não sou ainda, será que eu já posso utilizar esse manual para fazer a minha vida uma vida melhor? Então, que Jesus, que Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão e os bons espíritos nos orientem, nos iluminem nessa nossa autoanálise, para que a gente possa ter realmente um novo ano mais feliz. Que Deus esteja conosco sempre.